Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas popstars! A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, Camila, mulher. Popstar, não sei se tanto. Agora a nossa carreira de subcelebridade está indo de vento em popa, viu? A Camila diz isso porque a gente esteve na convenção do PT do Ceará, né, no último fim de semana, e encontrou tanta gente, o povo batendo foto, foi tão legal. A gente fica meio errado, né, mas não deixa de ser emocionante, né? O carinho do povo, valeu, meu povo. Já deixa aqui o meu cheiro logo no começo. Beijos. E dá pra se sentir praticamente a Xuxa, né, não, Inês Aparecida? Mulher, a Xuxa da terceira idade. Porque é muito abraço, é muito beijo, é muito carinho, né? Engraçado. Mas a gente também estava num lugar assim, né? Convenção do PT, aqueles partidos progressistas e tal. Eu queria ver se a gente for para a convenção do União Brasil. Ela vai ovada. É capaz, não sei. Eu não sei, mulher, não sei. De repente até lá, viu? Exato. Mas é muito legal, eu também adoro o povo. E é um monte de gente jovem, né? Ah, Maria, eu adoro. Beijo para todo mundo também, que tirou foto com a gente, bateu chapa. Pois é, a gente se reenergiza com esses encontros, é tão gostoso, Ave Maria, e é algo inédito pra gente, porque a gente atuava como jornalista fazia tempo e tal, mas nunca tivemos esse tipo de carinho, não. Eu, pelo menos, pra mim é totalmente inédito, é muito lindo pelo isso. Pelo contrário, viu? Né, Camila? Tinha muito estresse, muita atenção. Pois é. E, então, vamos pro episódio, né? Entramos em uma semana extremamente decisiva para as chapas que irão disputar as eleições deste ano, já que vai se encerrar o prazo para as convenções partidárias. Como ponto alto deste período, aconteceu em Fortaleza a convenção do PT e de outros partidos que irão apoiar Eumano de Freitas ao governo do Ceará, num evento lotado com a presença do candidato à presidência Lula. Nós estivemos lá acompanhando tudo de pertinho e vamos contar hoje muitos bastidores, mas não vamos parar por aí, vai ter mais coisas, hein? E vamos trazer também atualizações sobre outras candidaturas no Ceará e no plano nacional. Antes de começar, vamos ao lembrete sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, você sabe, né? Realizada com o apoio de assinantes maravilhosos, cunhanzetes, curumins incríveis. Para se tornar uma assinante, é bem facinho. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Já vamos gravar o desse mês agora, viu, meu povo? Segura aí! Bom, se você contribuir pelo Pix, não esquece, tá? Coloca na descrição do pagamento o seu e-mail pra gente entrar em contato, tá bom? Siga nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, estamos tudo lá, As Cunhãs Podcast, e com sempre muitas novidades, tá? Então bora acompanhar a gente. Agora sim, bora começar! Começar pela convenção do PT, que aconteceu no sábado, dia 30, no Centro de Eventos de Fortaleza, e lotou muito. Né? Tem uma estimativa aí, que foi até divulgada pelo Camilo Santana, que tinham ali 20 mil pessoas, e era realmente gente, viu? E a gente fala até a convenção do PT, mas também tinham outros partidos aliados à candidatura do Eumano. Então estavam lá também o MDB, o PV, o PCdoB, o PP, né, com progressistas, participou, fez outra convenção antes, um pouquinho antes da convenção do PT, mas também tá na coligação, confirmou isso, né? Fora isso, políticos vinculados ao PSOL, ao PSB, também participaram do evento, ou seja, né, gente que está até em outros palanques estaduais também participou do evento, destacando ali o apoio a esse grupo político. Então vamos organizar tudo aqui que a gente tem para falar, porque é coisa demais, gente, começando pela situação, né, pelos principais candidatos desse momento, né, Camilo Santana, candidato ao Senado, Eumano de Freitas, candidato ao governo, os dois chegaram à convenção nos braços do povo, levantados ali e tal, uma imagem que circulou muito, mas Eumano não foi, assim,
ovacionado, não empolgou, né? Como o Camilo, como o Lula, enfim, como os outros que estavam ali. Será que ele vai empolgar, né? Como é que a gente pode avaliar esse começo de campanha para o Eumano? Quem quer começar? Quem quer começar? Posso começar. Aí a gente ali aquela entrada do Camilo e do Elmano, por exemplo, eles entraram, para quem não estava lá, vou tentar explicar, tinha um palco de um lado e eles entraram pelo fundo, como se fosse vindo para subir no palco, certo? E eles caminhando pelo meio do povo, e teve um momento que levantaram, eu morro de medo quando levanta o povo, para levar Pelo uma queda amor e de Deus. Pois sim, aí levantava Camilo, levantava Elmano e tal. Realmente, quando o locutor, o animador do palco dizia o nome do Camilo, realmente só faltava, né, era vir abaixo aquele centro de eventos, aquele local ali. E o Elmano era aplaudido, mas com menos entusiasmo. Se a gente tivesse assim, o aplausômetro, né, tivesse uma medida para medir, o Camilo dava assim 10 e o Elmano dava 7, né? Mais ou menos isso. Total, total. Mas e sempre o locutor, o apresentador, o animador do palco, ele se chama Paulo Ricardo, olha o detalhe, é cantor de uma banda de forró, foi cantor de uma banda de forró. Zanzibar, era da banda Zanzibar. Não é, Zanzibar? E já foi candidato a prefeito de Itaitinga. Ele se chama Paulo Ricardo, bem animado, né, menina? E segundo o povo que estava lá, o pessoal gosta do buchicho, né, menina? Eita, esse Paulo Ricardo só animava os comícios do Ciro e do Cid. Era assim, o queridinho do Ciro e do Cid. Pois estava lá morto de queridinho, era agora, né, de Camilo e de Elmano. E sempre ele dizia, e agora vem o maior líder político do Ceará. Eita, e a negada batia palma. Eita, danou-se. Realmente. Agora, sabe o que é que eu achei? O Elmano, eu acho, nós, né, que acompanhamos a vida pregressa de Elmano de Freitas, eu acho que ele melhorou bastante na fala. O bichinho está se esforçando. E ele mesmo disse, ao longo do discurso, ele disse assim, eu estou mais preparado. Olha, sabe, ele disse. E ele falou, ele teve até o discurso dele teve uma sequência, teve um encaminhamento. Ele começou falando dos pais, né? O pai agricultor, que, aliás, teve aquela história que morreu naquela hora, né? Pai agricultor, a mãe professora, ele nascido lá em Baturité, no interior e tal, nunca pensou de chegar onde chegou, aquela história do menino que veio de baixo e foi subindo. Aí ele veio contando a história, quando depois se formou em direito, qual foi a área que ele escolheu para trabalhar no direito, sempre trabalhando pelos menos favorecidos e tal, muito ligado às comunidades eclesiais de base, que se chamava ICEB, mas sempre ligado à igreja, diz que ele é igrejeiro que só, ele e a mulher. Falou da mulher, ia dizer, só tem uma mulher. Ele falou da esposa, né? Só teve um casamento, que o povo se casa. E tem uma filhinha, né? E a filhinha estava lá também. Filha. Ele é bem econômico, né? Só casa uma vez e só tem uma filha. O contrário do Camilo, que tinha 3, tem uma prole. Tem 3, tão fofinho. Contrário de certas criaturas que tem 5. Pois ele só tem a própria que nos fala. Filha e tem a casada. E a mulher dele disse que é muito ligada à Igreja Católica, o trabalho mesmo na igreja. Segundo, né, a gente recebeu informações. Aí ele fez aquele discurso de um crescendo, que foi isso aqui, falou nas candidaturas que ele já participou, executivo de prefeito e tal, papapá, e disse que ia continuar o trabalho de Camilo Santana. Camilo. Falou da Luziane e tal. Agora, eu particularmente achei que ele deu uma melhorada na fala, tá mais solto. Em relação a 2012, né, Inês? Não é, menino? Tu não achou, não? Eu acho o seguinte, realmente, como a Camila questionou ali, empolgou? Não empolgou, gente, tanto, porque vamos e convenhamos. O Elmano estava ao lado de ninguém menos que Camilo Santana e Luiz Inácio Lula da Silva. Você brilhar, né, ao lado desses dois caras não é tão fácil. Fatalmente, né, e a gente sabe, o Elmano é um nome que foi posto como candidato agora, ontem, né, não teve tempo de se preparar como candidato, colocar um discurso ali, né, montadinho, já maduro, não tinha como. E aí eu
realmente, acho que o discurso foi razoável, concordo aí com o aplausômetro da Inês, acho que foi nota 7 mesmo, por aí, fez um discurso reforçando muito, boa parte do discurso era reforçando os feitos do governo Lula e do governo Camilo, que é o que ele tem que fazer, né, ele se apropria desses legados, né, disse que ia reforçar, pegou o briefing bem direitinho da CESA, da Secretaria de Saúde, e da SEDUC, e aí falou que ia reforçar o SUS, falou da criação de leitos de UTI durante a pandemia, disse que ia avançar na rede estadual de saúde, fez um compromisso na educação, por exemplo, disse que no governo dele 100% das escolas serão em tempo integral. Ele falou muito em avançar e garantir mais. Um discurso pouco profundo, né, sem muito aprofundamento, realmente com os pontos ali decorados que ele trouxe, mas um discurso ok, correto para o momento, né, eu acho. E aí a Inês destacou essa coisa dele dizer que se sente preparado, ele falou, me sinto pronto para governar o Ceará, me sinto preparado para fazer as mudanças e fazer o projeto continuar. Então é aquele o beabazinho padrão, né, de um candidato de continuidade, tem tempo para melhorar, talvez, né, acho que falta de fato, ao Elmano, falta alguma coisa ali que empolgue. E, vamos lembrar, não sei se todo mundo assistiu, teve umas saias justas, né? A primeira pessoa a falar no palco foi a dona Marta, uma catadora que fez um discurso para o Lula, e a dona Marta elogiou muito o Lula, elogiou muito o Camilo, e aí teve uma hora que ela quis elogiar o Elmano, aí falou assim, não lembrava o nome dele. Aí, Elmano, tá, Elmano. E o próprio Lula teve um determinado momento que chamou o Elmano de hermano, né? Então, assim, natural, por ser um candidato novo, um candidato que não era um candidato, né, natural e óbvio nessa campanha, e agora a gente vai ter que observar se ele consegue melhorar e avançar, vai ter que dar uma afinada aí no discurso e melhorar mesmo a performance, que eu acho que ele virou muito de costas para o público, tinha hora que ele queria falar com o Lula e com o Camilo, virava muito de costas para o público, teve umas coisinhas assim que eu acho que precisam ajustar. Treinamento, mulher. Se o nome da mulher do Elmano é Lia, e a filhota Maria Beatriz, para quem interessar, bem coluna social. Agora, muito bem. Mulher errar o nome do coisa, eu só me lembro de companheira Dilma chamando o Roberto Cláudio de Roberto Carlos. É verdade. Antônio Cláudio, era Antônio Cláudio. Não, e ela chamou Roberto Carlos também, que eu me lembro. A Dilma era rainha de errar os nomes das pessoas. Ela dizia tudo, menos Roberto. Até eu quero errar, mulher. Quando eu chamo de Roberto Carlos, eu quero errar. Era Roberto Carlos, é mais fácil, né? Indo pro Camilo, né? Vocês estão falando, assim, falaram desse compromisso do Elmano, de falar sempre do legado do Camilo, do Lula. O Camilo teve uma preocupação de agradecer Cid Gomes, né? E isso também foi copiado depois pelo Elmano mesmo. E eles falando que o Camilo foi muito expressivo, ele disse que nada vai me separar da amizade que eu tenho com o Cid. Nada vai nos separar. Isso eu achei muito forte, inclusive. E aí ficou muito essa palavra, né? A lealdade e o compromisso, né? Talvez os temas mais fortes desse momento, desse encontro. O Lula, inclusive, chegou a soltar assim, uma indireta para Ciro, né? Dizendo assim, não, gente, a gente não tem que falar mal de ninguém, não vamos falar mal de quem fala mal da gente, vamos falar bem. Sem citar o nome do Ciro. Como é que vocês acharam desses momentos, assim, dessa expressão da presença do Cid, indiretamente ali, e a ausência do Ciro, né, nesse momento. Mas sim, eu achei muito significativo aquele reforço do Camilo falando no Cid, o Elmano falou no Cid, o Lula falou no Cid, todos os três falaram no Cid. E a menina também, a menina da venta, a Gleisi Hoffmann também falou com o Cid, falou no Cid, parece que estavam. Acho que eles negaram, bora tudo falar no Cid para fazer raiva do Ciro. Acho que foi ensaiado. A gente sabe que ele já tinha posto, inclusive uma foto, né? Até o TBT, uma quinta-feira aí, ele, a Isolda e o Cid, que era amizade, que nada ia acabar, que a vida deu a ele e que ninguém ia abalar aquela amizade. Tudo bem, já tinha falado, mas parece que combinaram, era todo mundo Cid. Agora, deixa eu comentar essa presença aí do Cid, um aceno inteligentíssimo, né, dos três. Inteligentes, porque eles sabem que há uma possibilidade
de o Cid acabar sendo pressionado a entrar na campanha do Roberto Cláudio, na campanha do Ciro, e eles fazerem esse aceno, né, essa bandeira branca, eles levantarem essa bandeira branca de paz para o Cid, é muito inteligente, né? Eles tinham que fazer essa menção, destacar a amizade, destacar a parceria. O Cid é o que resta de laço, de amizade, talvez aí de uma possibilidade de costura para o segundo turno. Essa figura é o Cid, não é o Ciro. Então, eles sinalizam, né, para essa possibilidade de ponte, de permanência de uma relação aí pós primeiro turno, e foi muito inteligente. Eu acho que foi um dos pontos altos, foi esse reforço a essa parceria. Ninguém separa essa amizade, eu acho que é realmente um dos destaques. E outro destaque que eu faço da fala do Camilo, de todos os três, na verdade, e que eu acho que é o tom da campanha, essa coisa do Ceará 3 vezes mais forte. Os três, né, fizeram muitas imagens com as mãos dadas para cima, reforçando muito, o Camilo reforçou muito essa coisa de que não teve um presidente parceiro durante o governo dele, né, durante o segundo governo, pelo menos, que o Bolsonaro, enfim, atrapalhou, enfim, fez todas as críticas possíveis, e ele trazer essa coisa do Ceará forte, com o Camilo no Senado, Lula na presidência e Elmano no governo, eu acho que vai dar o tom da campanha. Inês, uma das coisas que eu imagino que eles se preocupam, né, ao reforçar a amizade com o Cid, o agradecimento, toda aquela coisa, né, gratidão, é também se esquivar daquela coisa, né, que com certeza o pessoal do PDT, do Roberto Cláudio, vai tentar colar neles, né, que é a pecha de traidor. Traição, que é péssimo, né, na política traidor é uma coisa muito feia, né. Você acha que dá certo, sim? Pode ser bem sucedida essa... Menina, eu acho que não. Sabe por quê? Porque quem está levantando essa pecha, quem está levantando esse rótulo de traidor é quem? Ciro Gomes. Tu está entendendo? Quem é que pode... Ciro Gomes pode falar de traição, mulher? Não pode. Ciro Gomes inventou essa traição. Outra coisa, ele cria uma lenda, que isso é uma lenda, de que quem trabalhou para o rompimento aqui foi o Lula. Me diga uma coisa, mulherzinha. O Lula, nas cabeças da pesquisa, tendo um monte que fazer, tendo o Brasil todo para andar, ia se preocupar de botar uma quinzira numa aliança de PT e PDT no Ceará. É muita viagem daquele Ciro Gomes. Eu só acho que não pega por isso, porque o Ciro já está sem credibilidade, né, gente? Vamos e venhamos. É cada dia pior. Saiu esses dias outro desenho animado triste. Mulher. Não vou nem comentar. Vai ser meu discunhã, depois eu falo. Eu acho, é isso, tá entendendo? Falando sério, que não vai pegar tanto por isso, porque as pessoas viram. Além do que, o nome da Isolda, se for traição, papapá, vai ficar muito mais traição contra a Isolda. Vocês viram o tanto que Isolda foi ovacionada naquela convenção. Quando falava em Cid, haja palmas, quando o Camilo falava, haja aplauso, e quando falavam no nome de Isolda Sela, minha gente, o que era aquilo? Eu já era com um pouquinho de vergonha do pobre do Elmano, tá entendendo? Porque quando botava o nome dele, as palminhas. Aí quando era ela, eita, né? Eram as palmas danadas. Menina, foi demais. Foi a ausência mais notada naquela convenção, foi Isolda Sela, que inclusive falaram para a gente, né, quando a gente chegou, não foi, Camila e Evelyn, que o Lula estava conversando com ela e tal, poderia ela aparecer lá no centro de eventos, mas ela fez muito bem em não ir. Tava muita expectativa, né, porque ela se desfiliou do PDT há poucos dias, aí tava aquela história, será que ela vai se filiar ao PT e tal, será que ela vai na convenção e tarará, mas não aconteceu nada disso, né, agora, mas de fato ela fez bem não ir, eu acho. Pois é, e assim, a gente até encontrou a filha dela lá, que tá engajada na campanha do Elmano, a Luísa Sela, e os outros filhos também. O pessoal tá todo mundo, aparentemente da família, tá todo mundo engajado no Elmano, né? Então, dificilmente eles vão apoiar o Roberto Cláudio. Ao mesmo tempo, ela é governadora e ela tá preocupada com o governo. Ela tá querendo entregar bem o Ceará até o final do ano, né? Mas é isso, realmente foi um momento, assim... Pareceu, o centro de convenções veio abaixo, assim, foi a pessoa talvez mais aplaudida foi a Isolda. Eu fiquei bem chocada. Isolda.
né? Foi só o Camilo dar uma dicasinha de quem ia falar que o pessoal começou a gritar o nome dela, ele até pausou um pouquinho para o nome dela, né, ganhar eco ali naquele pavilhão lá, e depois citou o nome dela. Foi bem interessante. Não, e o Lula que disse, né, que ela é o quadro mais qualificado na educação do país, um dos quadros mais qualificados. Eu achei tão, assim, um aceno para o futuro governo, sabe? Também achei. Não duvido nada, assim, que Lula ganhando vá, de repente, o Camilo para o Ministério da Educação, sei lá, pode ser uma, né? E ele puxa a Isolda para assumir uma pasta importante dentro do Ministério, é bem provável. E o Lula falou, assim, sobre o Camilo, que Camilo não é mais apenas um governador bem avaliado, é uma referência nacional, né? Está muito claro que o Camilo pode vir a ganhar a projeção nacional se o Lula for eleito. O Ciro não disse que o Camilo se vendeu para um carguinho no governo do Lula? Olha como o Ciro é incoerente. O Lula não vai ganhar, porque, né, segundo ele, quem vai ganhar é ele. E como é que o Lula ofereceu emprego para o Camilo? Era ele que era para oferecer, já que não ele era. Gente, total. Mas eu queria fazer um comentário aqui sobre uma fala do Lula, já que vocês, Camila perguntou aí sobre essa coisa da peste de traidor que estão querendo imputar no Camilo, teve uma fala do Lula, não sei se todo mundo se marcou para todo mundo, mas eu fiquei, gente, o Lula não foi bem brifado não, nessa hora aqui não. Eu sei o que foi. Porque ele disse o seguinte, gente, ele falou, olhando para o Elmano, que o Elmano não queira disputar hegemonia com o seu criador, com o seu antecessor. E diz o seguinte, muitas vezes o substituto começa a falar mal do criador e isso atrapalha a política. Rapaz, para a galera do Ciro, para a galera da turma boa, pegar só essa aspa aqui é uma mão na roda, é um prato cheio, porque é justamente o discurso dos ciristas contra o Camilo, né? De que Camilo virou as costas para o seu criador. Camilo não era ninguém e hoje em dia disputa a hegemonia com os Ferreira Gomes, que foi quem o alçou, né, a vida pública. Então, eu acho que essa parte aí da fala do Lula ficou meio ruim, ó, não achei muito legal, não. Ficou no mínimo dúbio mesmo, né? Porque na hora que ele falou, eu fiz uma ginástica mental para interpretar de um jeito assim, não, ele tá reforçando o quanto o Camilo é correto ao elogiar o Cid, ao manter esse vínculo mesmo não estando mais no mesmo grupo neste momento, sabe? Eu tentei fazer essa leitura, mas depois conversando com a Ebele, realmente ficou uma impressão ruim dessa fala dele, né? A interpretação pode ser outra e pode ser bem aproveitado pelo pessoal do Roberto Cláudio para atacar o Camilo, com certeza, né? Como assim, tá vendo? Até o Lula disse que é muito feio trair o seu antecessor, o seu criador. E o Camilo traiu o Cid, sei lá, eles podem usar isso, né? Enfim, é uma coisa que pode acontecer, né? Aí, só um comentário muito ligeiro também. Quem saiu de lá com a bola muito, muito, muito alta, levantadíssima, foi Zé Nobre Guimarães, né, gente? Foi. Elogiadíssimo pela Gleice Hoffmann, pelo Lula mesmo. Impressionante, né? Só não serve para ser candidato, né? A executivo, né? Para ser candidato a governador. Se bem que ele se botou, foi muito, mas não. Ele tentou, mas não tem uma rejeição muito grande. Para quem não foi, só ali, para dizer como é que estava, tinha um lado do palco, o palco era enorme, e vocês notaram, né? Bem separadinho. A imprensa, nós naquele cercado, naquele chiqueiro. Bem longe. Aí depois tinha outro chiqueiro, assim, para assessores de prefeitos e prefeitos. Os VIPs. Aí tinha outra grade assim, e o palco lá, não sei aonde. Tanto que minha vista ruim, eu dava para enxergar muito bem assim, a fisionomia do povo, não. Se estava com cara ruim, cara boa, não. Mas e do lado de cá, o mulherio, né? Uns mulherios bem pronto, né? Uns toda de vermelho, Augusta Brito toda no vermelho. Tava linda. Malha, viu aquele bumbumzão dela? Pois é, legal, ela também já teve... A gente sabia que ela não ia ser candidata a vice, porque seria uma chapa pura, tudo PT. Mas até que dava certo. Aí estava a mulher do Eunice também, chiquérrima lá em cima, e companheira Janja, uma calçazinha bem simples e uma camiseta, não era de malha, adoro a Janja, eu sou fã, e tudo que tocava ela dançava, levantava o braço, que criatura simpática, super simples, maquiagem quase nada, né, de óculos, eu adoro ela, sou fã, viu, né, Janja? Curiosamente também, né, em geral, quando você tem uma convenção com vários partidos, a liderança de cada partido fala, né, e não foi, dessa vez não foi assim, realmente foi o PT, os petistas que falaram, foi bem pouquinha gente falando, uma horinha ali de falas, mais ou menos, uma hora e pouquinho,
O e pronto, Lula né? falou, acho que uns 35 minutos, mais ou menos. Mas, Camila, se fosse botar todo mundo para falar de partido, minha filha ainda estava lá, cobrindo a Então, e convenção, já já estava estava bem já estava atrasado, né? o Já Joanete estava. doendo. Ora, marcaram para 11. O Lula falou, começou a falar a 1h08. Eu anotei. Exatamente. É uma 13, loucura. 13 horas e 8 minutos. E depois terminou, era mais ou menos 20 para as 2. Era. Mas agora tu imagina, se todo mundo fosse falar ali, do MDB, do PV, do PCdoB, não. Foi ótimo, muito bem Foi. organizado. Foi E ótimo. sobre esses bastidores aí, de quem estava, quem não estava, uma coisa que eu não sei se todos repararam, que é o que está acontecendo em vários estados. Em alguns estados, a militância está meio que indo de encontro às articulações que o PT está fazendo nacionalmente, né? Então, aconteceu aqui no Ceará, de o Eunício, quando era citado por alguém no palco, se ouviam vaias no público. Mas não Se era Não um ouviam vaias vaias, generalizadas, mas houve, não né? era Exatamente. generalizado, É. mas houve vaias, e é o que está É. acontecendo em alguns estados, né? A É. militância não concordando com algumas alianças, e geralmente com lideranças que foram a favor ou de partidos, né, que foram a favor do impeachment da Dilma. A galera está se manifestando. Aí o que não rolou, né? A gente pensava que ia rolar o anúncio da vice do Eumano, ou do vice, né? Não rolou. E aí lá a gente ficou também especulando, né? Aí entre as figuras que a gente especulou, né? Assim, porque estão falando muito que tem que ser mulher, aí no MDB tem duas figuras que surgem ali como, sei lá, potenciais nomes. Uma é uma vereadora lá do Juazeiro do Norte, chamada Jaqueline Gouveia, que se elegeu com a causa dos animais, ela foi a mais votada lá, e a gente falou com ela, né, Inês? É a Célia Studart do Juazeiro, a das Exatamente. cachorrinhas, né? Isso. Achei ela fraca, conversando Pois é. com ela 2 minutos, chá de bila. Mas, enfim, ela negou que tenham chegado nela para perguntar se ela queria ser vice, né? Ela disse que tá ouvindo a conversa, que o nome dela tá à disposição e tal, mas ninguém chegou nela para perguntar se ela vai ser, se ela quer ser a vice. Aí falei com a Jade, Isso, companheira Jade, a bichinha minha amiga. Jade Romero. Tão loura, tão bonita. Mulher do homem do Fortaleza Evelyn. Ela é mulher do presidente do Fortaleza? Ela é a primeira dama do Fortaleza, esposa do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Pronto, pois ela teve um filho do Marcelo Paes, recentemente, sábado, lá, ela estava praticamente saindo da licença de maternidade, já está com um bebê. Aí, por conta disso, estavam dizendo que ela não iria aceitar. Mas não foi, Camila, a gente conversando com ela, ela falou isso, não, mas eu estou à disposição. Claro. Não, e disse que já falou até com o marido, que por ele tá de boas... Ele falou topa. Com o Marcelo. Só que também ninguém chegou nela para perguntar se ela quer. Ela só sabe que estão circulando o nome dela, né? Gente, isso tem que sair essa semana, né? Até sexta-feira. Até sexta-feira, que é o último dia de fazer convenção. Está lá na legislação. Senão não resolve. Vai sair. Tem que sair. Tem que sair. Eu achava que devia ser uma mulher, porque a mulher do Eunício já não quis. Faz ela muito bem, tem mais o que fazer. Ia agitar a vida dela, ia ficar diferente. Né? Ia ser novidade na vida, assim. Campanha é foda, é fogo, assim, circular o tempo todo, viajar. Se lembrar quando era criança, as campanhas do pai dela, né? Do pai de Andrade, criança e adolescente e adulto também. Mas não quis. Mas tá aí, a gente tá doidinho para saber, né? Quem é a vice. Demais. O capitão não tem vice, não, mas também o pessoal especula que vai ser a mulher do Acilão, aquela que perdeu para a vereadora aqui. Marta. Pois é. Depois a gente vai pro capitão. Vamos falar dos traidores. Falando em traição, os partidos que estão com o Roberto Cláudio, mas tinha gente desses partidos lá. Né? Tipo PSB, né? Como é que foi isso? Foi muito, não foi? Com o Odorico. Isso. Odorico Monteiro. Do Odorico Monteiro, que é do Partido Socialista Brasileiro, foi para a convenção lá em Brasília, disse que foi no mesmo avião com o Elcio Batista, que é o vice-prefeito, disse que foram conversando, e ele disse claramente, porque os dois são do diretório, né, nacional, faz parte lá da direção nacional do PSB de bola. Mas o Odorico é totalmente humano aqui no Ceará, e diz abertamente que estava lá, abraçando, tirando foto, estava numa boa. A gente até brincou com ele, né, certas coisas em off, que ninguém pode dizer por aqui, demos boas risadas, e tá aí, tinha uns traídos lá. Tinha. Deu mau valor.
Não, e a gente fala traição assim, mas por exemplo, o pessoal Não. o pessoal tem candidato a governador, que é a governadora, que é a Adelita Monteiro, e tava lá o João Alfredo, tava o Léo Suricati, tem um pessoal do pessoal que tava lá. Lógico que fica essa coisa mais confortável, né? Porque no plano nacional eles estão com Lula, né? Tanto PSB como PSOL, enfim. Mas aí estão com Lula, mas não estão com o Elmano. São essas contradições, né? E aí Mas o PSB tá rachadão mesmo. Tá rachadão, tá rachadão. Tá rachadão. Saiu o prefeito também do PSB, tá rachadão. Agora, uma coisa que eu observei, a gente está gravando hoje, segunda-feira. Aí o Sarto, o prefeito José Sarto, deu entrevista para o TV Verdes Mares e, entre outras coisas, falou no Réveillon, que poderá trazer até uma figura internacional, um artista internacional e tal. Aí eles... o Elcio Batista, meu vice-prefeito, o Elcio Batista para cá, para lá, de repente resolveu falar no Elcio Batista. Está entendendo? Elcio Batista, do PSB, e que fez aquela famigerada carta que desagradou a gregos e troianos, aí que era tipo assim, dando ordem na Isolda. Isolda, você agora que tem que unir o partido, PDT, PPP, ia dar conta dele, né? Se não, siga outro caminho, né? Ou você menina, apoia mas fulano. hoje, aí o pessoal acho que viram que ele realmente fez péssima, foi uma atitude horrível, absurda aquilo. Nem do PDT, ele não é uma pessoa do outro partido mandando no PDT. Doido. Aí eu acho que hoje estão querendo levantar a bola dele, viu? Estão querendo levantar. Hoje eu notei perfeitamente que hoje é segunda-feira, que ele está gravando, eu notei demais de um menino, olhou o outro, sabe? Só falando no Elcio, botando ele no meio do Réveillon, não sei o que, bem assim. Pois é, bora para Falando lá. em prefeitos, né, que saíram também, que se desfiliaram, então, a exemplo da Isolda, teve prefeitos de algumas cidades que se desfiliaram do PDT, do PSB e do PSD, do Domingos Filho, que é o candidato a vice do Roberto Cláudio, né? E o Camilo calcula que tinham lá na convenção uns 80 prefeitos, dos 184. Eu achei bastante, né? Também, né 46%, mais ou menos, rapaz. É muita gente. Pois é. Gente, sobre esses prefeitos aí, eu acho que é até legal a gente atualizar aqui os ouvintes, porque é o seguinte, quem tem mais prefeito, formalmente, quem tem mais prefeito de lavada é o Roberto Cláudio, né? O PDT tem muito, e aí a gente está vendo meio que um arrastão mesmo, o Camilo conseguindo dissuadir vários pedetistas e trazer a galera para o lado do Elmano, mas o PDT ainda tem essa maioria. O Camilo estava calculando ali mais de 80 prefeitos, a gente não teve como fazer essa confirmação, né? Mas vale lembrar, como o Inês falou, que quantidade formal não quer dizer muita coisa, porque a galera trai ou vai mudando de ideia ao longo do caminho, fica formalmente ali com um candidato, mas na prática não faz campanha assim com veemência, né? Faz um jogo duplo. Essas coisas ao longo dos 60 dias de campanha vão flutuar, esses números aí de quem está com quem vão flutuar. Sim, aí falando desse negócio dos prefeitos do PDT que foram para o lado do Elmano, se desfiliaram e foram para o Elmano, eu falei com uma pessoa que é ligada ao deputado Guilherme Landim, que é do PDT, e realmente ele é uma liderança do Cariri, que ele é do Brejo Santo, e ele é líder do que a gente costuma chamar o Cariri Oriental. Aí eu perguntei se esse lado do Cariri, lá, tinha saído algum prefeito. Disse que não, nenhum que está sob a liderança de Guilherme Landim deixou de apoiar Roberto Cláudio. Vamos ver, como falou a Ebele bem, e a Inês no episódio passado também falou bastante disso, dessas traições que os prefeitos, né, vão indo dependendo da onda que acontecer, né, também. Tem os acordos prévios, mas tem os movimentos, né? Ai, gente, já que a gente está falando de prefeito, deixa eu trazer aqui uma apuração que é do jornalista, nosso colega Miguel Martins. Ele tuitou, achei interessante esse conteúdo, vou trazer para cá. Ele colocou um placar aí, como devem votar os prefeitos dos maiores colégios eleitorais do Ceará. Vou ler aqui, tá? Dando crédito ao Miguel Martins. Em Fortaleza, né? O prefeito, enfim, vota em Roberto Cláudio. Calcaia, Elmano. Juazeiro do Norte, Capitão Wagner.
Maracanaú, Capitão Wagner. Sobral é o único município que está com um ponto de interrogação, que o prefeito é Ivo Gomes, e era um cara defensorzaço da candidatura da Isolda, né? Então a gente não sabe como vai ficar a postura dele. Avalia-se que ele deve ficar com Roberto Cláudio, em tese é isso, é um cara, né, do PDT, é fiel ao irmão, Ciro Gomes, então deve ficar com Roberto Cláudio, mas fica aí um ponto de interrogação sobre a situação de Sobral. Tá terminando aqui, Itapipoca é humano, Crato é humano, Maranguape é humano, Iguatu, Roberto Cláudio, Quixeramobim, Roberto Cláudio, colocou esses colégios eleitorais aqui. Isso aqui é como os prefeitos estão jogando, né? Quem eles estão apoiando. E, obviamente, trago mais uma vez que tudo pode acontecer. Em 15 segundos, em 60 dias de eleição, esses nomezinhos aí podem mudar nesse placar. Agradecer ao Miguel por esse tweet, que é bem esclarecedor. Essa questão dos prefeitos se desfiliarem, eu até estava perguntando para o Acrísio Sena, que estava lá, se eles ficam liberados, né, os que se desfiliam, eles ficam liberados para usar, para montar, por exemplo, fazer santinho, fazer material de campanha com os candidatos que eles passarem a apoiar, mesmo se eles não se filiarem a um novo partido. Tem essa questão que é interessante da gente observar se vai acontecer. E aí, sem dúvida nenhuma, a maior perda de apoio que alguém sofreu nessa campanha foi o Capitão Wagner, que perdeu o prefeito de Caucaia, né, gente? Que a Caucaia é uma cidade muito grande, é a segunda maior cidade. É eleitorado grande. Enorme. E o Vitor Valim... Juazeiro, Caucaia, Sobral, realmente ele deve estar com a mão na cabeça, né, o Capitão Wagner, diante disso aí. Falar em Capitão Wagner, eu perguntei, a gente lá na convenção, tinha gente de todo jeito, né? Aí tinha o ex-deputado Raimundo Macedo, que a gente chama Raimundão, foi prefeito de Juazeiro também, tem um filho que é suplente de deputado, mas de vez em quando assume do MDB. Aí eu falando com ele, que ele é muito experiente, né? Antigo. E aí, Raimundo, como é que está o capitão lá no Cariri? Tem voto, tem prefeito? Ele fala bem assim, bem, né, no interior. Tem negócio de ter prefeito, não. A oposição sempre tem voto. Ele vai ter os votos, 20%, 30%, lá no Cariri, tem voto. Mas essa eleição, não tem dúvida não, que é 2 turnos. Ou seja, não interessa, como ele disse, e aí ele acrescenta, que às vezes o prefeito manda, mas quando a pessoa quer votar, quando o eleitor quer votar, não quer saber se é prefeito, se o prefeito manda, se o vice-prefeito manda. Não manda, tá entendendo? É total. E é verdade mesmo, ele é uma pessoa experiente. Quantos anos Raimundão tem de estrada aí política, né? Aí ele falou isso, que tendo ou não tendo, vai sempre ter oposição, claro, vai ter. Ou seja, eu acho tão certeza isso que vai ser 2 turnos, é totalmente diferente daquela eleição de 2018. Lembra, que a gente ficou conversando, todo mundo que a gente perguntava, né, o pessoal vai ser 2 turnos, e tem uns que arriscavam dizer o seguinte, vou dizer o que o povo dizia, não sei o que estou dizendo, não dá surra, dizendo que o segundo turno vai ser Capitão e Elmano. Várias pessoas experientes no negócio dizia, vai ser Capitão e Elmano. Aí o pessoal do Roberto Cláudio vai ficar chateado com nós. Mas não é nossa opinião, não. A gente não tem bola de cristal, né? Pronto. Não, e vamos combinar que quem disse isso estava na convenção do Elmano, né? Não ia dizer que ia ser a Capitão e Roberto Cláudio. Gente, é muito imprevisível essa campanha, sinceramente. Muito imprevisível. Porque você tem aí um candidato com baitas cabos eleitorais, né? Mas do outro lado, você tem um candidato com experiência, um candidato preparado, que é o Roberto Cláudio, e que tem ainda algumas cartas na manga. Uma delas é a possibilidade de o Cid entrar como articulador, e vocês sabem que o Cid é um monstro para fazer articulação. Se ele entra com essa quantidade de prefeituras que o PDT tem para segurar aí possíveis debandadas, é uma candidatura competitiva. E não vamos esquecer, Roberto Cláudio vinha com um índice importante nas pesquisas. Claro, tem muito recall, a gente não sabe se cresce, se é humano com esses cabos eleitorais, cresce mais que ele, mas só ponderando isso, né? Quem aposta nessa segundo turno. E outra coisa, o Roberto Cláudio veio fazendo campanha, minha filha, há bem mais tempo, direto do interior, primeiro ficou em São Paulo estudando e tal, assim que chegou,
ativíssimo nas redes sociais, fazendo palestra, fazendo entrevista, não sei o quê, é direto, ele está em campanha há muito tempo. Exatamente, isso é ponto para ele, né? Só essa ponderação que a galera que estava lá, obviamente, aposta nesse segundo turno aí com o Humano. Podia ter dito assim, podia ser o segundo turno, Roberto Cláudio é Humano, tá entendendo? É porque as pessoas acham que sempre tem oposição. Sim, que aí o que o capitão estaria assegurado, Tá entendendo? É Humano com esses apoios. Apesar que assim, por exemplo, se pegar a eleição passada, o Camilo ganhou no primeiro turno com mais de 80%. Se o capitão repetir o desempenho da oposição na época, ele não vai para o segundo turno. Quem vai é Humano e Roberto Cláudio. Eles Cláudio. E é uma possibilidade real, total. Que, aliás, eu ia achar tão legal. Ainda mais com ele pregado aí com o Bolsonaro, né? Fazendo, enfim, recebendo Bolsonaro e tudo em palco e tal. Bolsonaro derretendo aqui no Ceará, meu amigo, ele pode levar o resultado também. É possível, gente, é possível. A gente não é analista político com mestrado e doutorado na área, não, mas o que dá para dizer é que é imprevisível. Eu acho que é imprevisível mesmo. E o capitão carrega uma âncora, né? Então, de fato, assim, o que ele tem, o capital político é dele. Se ele tiver um bom desempenho é por ele, não pelo Bolsonaro. Agora, se ele cair, é muito pelo Bolsonaro. Então, ele tem essa dificuldade. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, para finalizar a convenção, vamos falar as coisas mais curiosas, né? Que, enfim, aconteceram lá. Acho que uma delas a Luiziane Lins estava lá no palanque, estava no palco, ali na área dos VIPs, né? Sentadinha ali perto do Lula e tal, mas ela não estava com a cara melhor do mundo, não. E na saída, ela comentou algum descontentamento com a organização, mas não especificou o que foi. Agora, realmente, ela não estava satisfeita. A outra situação curiosa, não dá nem para chamar de curiosa, uma situação muito triste, né? Que logo depois que acabou a convenção, veio à tona o falecimento do pai do Elmano. E eu fiquei tão chateada. A gente se solidarizou, né, pelo Instagram, mas eu acho que foi uma situação, assim, que coincidência triste, né, gente? Oh, meu Deus, vai que ficar coisa. Marcado para sempre, né? Vai se lembrar sempre. No dia que eu fui lançado, o papai morreu. Nossa. Gente, assim, é a saída do êxtase, da euforia para enterrar o pai, né? Assim, eu fiquei super abalada, assim, muito triste. Eu fiquei, gente, inacreditável. Foi mais ou menos no horário até da convenção, foi perto de meio-dia, parece que o falecimento, ele já era uma pessoa muito idosa e tudo, mas mesmo assim é uma coisa que é muito... É triste e assustador, enfim, não é uma coisa positiva, né, para marcar aquele dia, é uma coisa muito negativa, né, coitado. Não é? A informação que circulou é que ele só foi avisado depois do evento, né? Exato. O falecimento foi enquanto ele estava no palco, mas ele só foi avisado mesmo no final. Senão acabava o clima total, né? Ele não ia conseguir nem falar nada. Menino chorou do Camilo, chorou baixo para chorar, né? Nossa, então, teve momentos fofos, né? Porque teve o Camilo muito chorão, o Lula disse que chorou que só também, e o Camilo com os filhos e o bebê, o José lá. Teve uma hora que o Camilo pegou o bebê no colo, todo torto, e o coitadinho nem chorou, nem reclamou nada, o bebê, ele ficou de boas. O menino desajeitado, tá com cara do miserável do menino, do José. José ícone, viu? Não chorou, achei uma coisa assim, Rei Leão, né? Ele botando assim, mostrando assim, o Simba para a sociedade. Eu achei muito fofinho esse momento. E o Camilo, ele é chorão mesmo, né? Ele fala da família e se emociona. E tava lá o pai, né? Tava... o pai dele eu não a vi. 82 já, 83. Ei, vocês repararam que o Lula, quando falou no pai dele, falou na mãe, que a dona Ermengarda Santana mandou carta para Lula quando ele estava preso lá no Paraná. A dona Ermengarda danada, viu? Foi muito legal. Eles são referências mesmo, né? São figuras muito relevantes. O Eudoro Santana, pai do Camilo, foi presidente do DENOX na época do governo Lula. É uma pessoa que, enfim, estava presente no governo. Do INCRA, da Petrobras mesmo, concursado. Entrevistei muito Eudoro quando ele era deputado. Eita, pois sim, pois a música do Camilo podia ser emoções, né? Do Roberto Carlos, fundo musical.
Não, quem cantou quem não cantou foi o Elmano, né? Foi o momento alto, mais alto do discurso do Elmano foi quando ele leu um trecho da música. Aliás, ele fez uma adaptação da música do Roberto Carlos, né? Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Aí ele botou tudo no plural, né? Mas não cantou, e aí o apresentador, o animador do evento, Paulo chamou Ricardo. chamou lá o Camilo pra cantar junto, o Elmano, o Lula. Meu Deus do céu. Esse aí eu achei o momento desnecessário do evento. Sério. Achei meio desné. Mas tudo bem, não sei como é que o povo encarou, né? Pode ser que tenha gostado. O Roberto Carlos Falar povo encarou, o discurso do Lula, por exemplo, é igual. A gente já sabe ele não como muda, Mas mulher empolga. Mas empolga. A diferença de quem tem ou não tem carisma é só esse. Você diz a mesma coisa, mas as pessoas que estão ouvindo ali pensam que foi a primeira vez que ouviu. Mas eu e Evelyn não gostamos daquela parte, né, Evelyn? Qual, querida? Aquela, minha filha, do amor. Só fala do amor. Não, ele disse que não tá velhinho, não. Ele falou isso. Não. Mulher, dizer que tem tesão de 20 anos, eu não sei. Mas faz parte. É porque eu já tô meio cansada do Lula ficar dizendo que tá apaixonado. Não é recalque, não, porque eu também sou uma mulher apaixonada. É porque eu conversar aqui já tá cansada. Mas, sobre a fala do Lula e sobre essa coisa de ter carisma, só para terminar aqui, eu devia ter falado isso um pouquinho antes, quando a gente estava comentando a fala do Lula. Mas lembrar, gente, que Camilo Santana, quando começou a disputar cargo majoritário, ele não tinha carisma, não. Camilo não também tinha lembro carisma. disso. Camilo veio crescendo, veio se empoderando e ganhando segurança, carisma, confiança e simpatia da população de uns tempos para cá. No começo não tinha, não. É verdade. Cresceu muito 8 anos de governo, 7 anos e 3 meses. Não é brincadeira, não. Cresceu muito durante a pandemia, essa coisa dele se comunicar por rede social, fazer live, foi ganhando confiança. Ele não era bom, não, gente. De palco e empolgação, não. Então, assim, isso se conquista, né? Isso se constrói. Só fazendo aí uma ponderação sobre a... Ei, Camila, cadê o nosso Léo Suricati, que teve o privilégio de abraçar Lula e ainda levou a avó? Pois é, gente. Assim, a agenda do Lula no sábado foi super apertada. Tava ali no Gran Marquise, inclusive um grande esquema de segurança. Quem tava ali, quem passou por perto, viu um monte de policial. E aí, queriam botar um monte de coisa para ele fazer, né? Queriam colocar na agenda dele um bocado de coisa, só que nada passava, assim. Muita coisa o pessoal foi deixando de lado, e ficou bem concentrado nessa história mesmo da convenção. Aí, o que acontece? O Léo Suricati conseguiu se encontrar com o Lula. O Léo, que é um dos criadores aí do Suricate Ceboso, que já deu entrevista pra gente. E é uma figura maravilhosa. Pois é. Excelente. Quem não ouviu isso, vai lá, procura no nosso feed, que tem a entrevista com o Léo, é muito boa. Ele é um ativista social, envolvido com o MTST, é um multiartista, é uma figura espetacular. E ele está entrando na política, deve ser candidato ou a deputado estadual ou federal, não está definido ainda. E conseguiu se encontrar com o Lula. Pois é, ele está no PSOL, né? E o PSOL vai fazer a convenção ainda essa semana. Então, vamos ouvir o que o Léo contou, como é que ele conseguiu essa façanha de se encontrar com o Lula, né? E o que ele falou com o homem, né, também. E aí, minhas cunhãs? Rapaz, eu fui convidado, né? Porque, na verdade, o movimento recebeu o convite para estar lá no palco, naquele momento da convenção. E aí, como eu sou do MTST, o movimento me colocou lá para ir estar lá representando o movimento. E aí também porque tinha rolado aquele vídeo do Lula lá, aquele discurso que eu fiz na Convenção de Cultura, que rolou, que era cultura com Lula, no ano passado. E rolou aquela fala que foi marcante. E aí me reconheceram, assim, no processo, o Stuckert passou, falou comigo, falou como é que eu tava, falou do Suricate, e aí, Suricate e tal, daquele jeitão, que ele tem um jeitão assim, né, bem engraçado, assim, escolado. E aí, a minha avó tava lá, tava na lateral, junto com meu tio, e aí eu pedi uma foto com a Janja, assim, pedi pra ela tirar uma foto com a minha avó, também já querendo pedir pra tirar uma foto da minha avó com o Lula, já tava tentando essa foto aí. Porque minha avó tem uma relação assim, muito carinho pelo Lula, por toda a questão do simbolismo e tal, que ele foi um presidente que
Não precisa nem discutir. Minha avó passou fome, viu os filhos passar fome, os netos passar fome, e depois do governo Lula, todo mundo comeu, assim. É um negócio que, pra ela, podem falar de mal de qualquer pessoa, menos do Lula. E voltando pro assunto que é o que a gente tava falando, né? Depois dessa conversa com a Janja, assim, ela já disse, não, vá no hotel, me tira foto lá, melhor. Vai receber você, vá com a sua mãe. Me chamou até minha avó de minha mãe e tal. E aí a minha avó foi mais eu lá no hotel, a gente foi muito bem recebido pelo Lula, assim. Não vou mentir que eu chorei, não contive as lágrimas, porque eu vi minha avó conversando com ele, e ela não se emocionou, ela parecia que ela estava conversando com um parceiro dela, assim, deixa eu te contar a novidade, senta aqui. Aí foi falando da vida dela, de onde ela veio, sabe, eu me contive, emocionado, porque faz tempo que eu não vi também a minha avó mais pra frente, assim, né, que ela tá doentinha e tal, mas ela é uma pessoa durona, né, e ela dava pra ver o brilho nos olhos dela, assim, feliz. E aí a gente falou sobre cozinha solidária, sobre o combate à fome, a necessidade de combater a fome, o que a gente vem fazendo. E as cozinhas solidárias é uma coisa que o Lula já foi, inclusive, nas cozinhas lá em São Paulo. E é uma coisa que é uma política que a gente está tentando trabalhar nacionalmente pelo MTST. E aí falamos um pouco do Zé Euclides, né? Eu tive que falar do Zé Euclides, das coisas que a gente faz lá, do cinema, do mural, da internet. E do suricate é impressionante, assim, o suricate é um negócio que todo mundo conhecia o suricate. E aí, tipo, eu tava numa sala que tava todo mundo lá, o Camilo, o Lula e a Janja e o Ricardo Stuckert e a Gleisi Hoffmann, e tava, tipo, essa galera lá nessa sala, e a galera conhecia o suricate e sabia quem eu era, e foi isso que mais me deixou impactado com aquele negócio. E saber que a gente tem relevância e a coisa que a gente está fazendo, nas áreas que a gente está fazendo, do jeito que a gente está fazendo, está causando impacto e está sendo visto. Eu acho que agora é materializar isso e falar isso pro Lula foi importante, né? A gente mora num conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, e a gente está fazendo um trabalho na área da cultura lá, que é talvez muito parecido com os pontos de cultura do Gilberto Gil, só que numa pegada altamente high-tech, tecnológica, internet, outro processo histórico. E eu acho que tem esse link muito grande, sabe? O lance, o debate do combate à fome, são coisas matrizes. Eu acho que talvez por isso essa identificação, talvez por isso, e talvez por tudo que a gente vem fazendo, representa, né? E aí dá um boné pro Lula escrito Vetim, que é uma coisa que já tinha um estigma negativo. Ele é o futuro presidente do Brasil e, se Deus quiser, no primeiro turno a gente vai fazer campanha para ele ser eleito mesmo no primeiro turno, com o maior orgulho. E ele botar um boné que simboliza a juventude do Ceará, assim, dá uma moral. E não é para nós, é para os pivetes que estão nas áreas. Eles vão olhar para isso e vão, meu irmão, nós chegou no presidente, né? O resto é brincadeira. Gente, eu achei essa fala do Léo tão linda, tão Toda linda, vez tão que ele linda. fala, eu me emociono, mulher. Lá vai eu chorar. Oh, eu besta. Quando ele fala no Zé Euclides, para quem não sabe, é o residencial José Euclides Ferreira, que por sinal é o nome do pai do Ciro, né? Do Ciro e tal. É lá no Ancuri, no Janguruçu, viu? É um conjunto, quando ele fala, porque ele pensa que todo mundo conhece. Lá no Zé Euclides, a gente falou o que é que está acontecendo lá no Zé Euclides. É um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. É lindo o que ele falava, Maria. Eu fiquei assim, e que bom, e que eu acho que esse é o tipo de pessoa que a gente tem que ouvir mais, e que tem que estar representada nas instâncias governamentais aí, no legislativo. Por isso que a gente dá espaço mesmo, porque é uma pessoa que tem muito valor, e foi muito bacana que ele tenha conseguido essa conversa ali, totalmente improvisada, mas que deu super Foi certo. massa, Que bom, muito legal. Que bom. Agora vamos falar do lado do Roberto Cláudio, que até o momento da gravação, hoje, dia 1º de agosto, segue a definição do senador na chapa dele. Ele teve uma recusa do Dr. Cabeto, que era o secretário de saúde do Camilo, que é do PSDB, né? O Cabeto foi convidado para ser candidato ao Senado e recusou.
E agora, mas enfim, possivelmente a candidatura ao Senado ainda deve sair, talvez, possivelmente, do PSDB, que aderiu à chapa, né? O Tasso Gereissati confirmou o apoio ao Roberto Cláudio, tava aquela conversa, né, com o Camilo e tudo, mas no fim ele ficou do lado do Roberto Cláudio mesmo. E leva junto, né, a Tiracolo Cidadania, porque tá na Federação Nacional, né? Então tem que estar junto sempre. E aí a gente, assim, como é que a gente interpreta esse apoio do Tasso ao Roberto Cláudio também? Mulher, ganha muito? eu interpreto ganha, né, assim. No começo, há uns 15 dias, o Camilo convidou o Chiquinho Feitosa, né? Que é para ser suplente dele, Camilo. Chiquinho ficou doidinho, alegre, que Ave Maria, porque todo mundo fala que é uma boa ser suplente do Camilo, né? Que Camilo poderá pegar aquele emprego que o menino disse, de ministro, aquele empreguinho que quando o Lula ganhar, né? Se o Lula ganhar, ele vai pegar um emprego. Aí ele pegando o emprego de ministro, o suplente fica senador, né? Pois bem, aí o Chiquinho Feitosa ficou todo alegre, papapá, Luiz Ponte Pufo cortou a alegria dele. Luiz Ponte, tucano antiquíssimo, já foi senador, deputado estadual, papapá. Pois bem, por que o Luiz Ponte cortou as asinhas do Chiquinho Feitosa? Porque Luiz Pontes tem um filho, o Osíris Pontes, que é secretário na gestão do companheiro Sarto. Está entendendo? Aí o filho dele ia perder o emprego. Além do que, comenta-se que como o Tasso fez as pazes com o Ciro há pouco tempo, voltaram, se falaram, tudinho, papapá, e não queria se entregar de novo. Tá entendendo? Mas eu acho que o que pesou mais foi essa história do Luiz Ponte. Luiz Ponte deu logo um pulo, soltou nota e tudo na época. Tem sentido. Tem sentido. Boa apuração. E realmente o Tasso voltou a ficar amigo do Ciro, tanto que participou do Ciro Games. Ciro Games, estava lá. Faz pouco tempo. Mas é boa apuração. Do lado de outro candidato, né, o Capitão Wagner, teve também no final de semana um encontro aqui no Maracanaú, em que teve presente o Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, e o Bivar, que era até então pré-candidato a presidente, parece que vai retirar a candidatura, e estava conversando com o Lula e aquela confusão toda, mas assim, eu acho que é muito difícil, é muito remota essa adesão do União Brasil ao Lula. Eu não enxergo, não vejo nem como isso é possível. E aí desenterraram na Globo News o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, que é do União Brasil, e que foi muito falado antigamente, aí há uns meses, ele era citado como pré-candidato a presidente, e desenterraram ele como possível, aí, como um nome que poderia ser o candidato do União Brasil, sempre à busca da terceira via, a tão sonhada terceira via que não foi pra frente, mas eu acho que ele não vai querer, não. E aí, o capitão também continua sem candidato ao Senado, né, Inês? O capitão continua sem candidato a Senado, sem candidato a vice, mas ele arranja. Falar em Roberto Cláudio, acabei de saber aqui que ele escolheu o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, para ser o coordenador da campanha dele no interior. Olha aí. E sobre vice de Capitão Wagner, a informação que está circulando é que deve ser um Gonçalves, né? Algum parente. Não falei, pode ser a Marta Gonçalves, filha ou mulher do Acilon, ou algum parente dele, outro filho, o que não é prefeito do Aquiraz, né? Que tem um filho que é prefeito de Aquiraz, ele é prefeito de Eusébio e o filho é de Aquiraz. Mas aí seria outro filho, ou então a esposa, a dona Marta. Que ele quer uma mulher. Que ele é o presidente do PL, né, para levar o PL, e já está, né, na aliança aí com o capitão, oficializa isso, amarra o Bolsonaro junto e garante a vice do capitão, né? Então, vamos ver, né? Então, tem uns dias aí falando que queria ser o vice do capitão, mas é só especulação. Luiz Girão, dono da Betânia, Laticínios Betânia, mas é invenção. Não. Ele espalha, mas é conversa. Aí, rescaldos, tem aí uma indefinição girando em torno do PSOL, né, gente? Então tá rolando uma certa pressão, possivelmente, né? Saiu um boato, enfim, de que a Adelita Monteiro, que é candidata a governadora, pré-candidata ainda, não teve a convenção do PSOL, mas que ela teria desistido. E aí, em contato com a assessoria disse que não, nada disso, ela continua pré-candidata, não teve nada disso. Só que, em seguida, né, também começou a circular uma nota de movimentos sociais, artistas, cobrando a unidade das esquerdas no Ceará, gente. Então, eu vou até pegar aqui
É uma carta dirigida aos partidos PT, PSOL, PCdoB, Rede de Sustentabilidade e PV, assinada aí por diversos movimentos sociais, artistas, professores, para conclamar a unidade da esquerda no Estado. E aí, obviamente, como a maioria desses partidos aqui estão em torno do Eumano, né, eles não citam nominalmente que é para a Adelita renunciar e tal, não falam isso, né, que é para o pessoal ir para o lado do Eumano, mas eles citam que é importante, né, que é necessária a unidade da esquerda, não só a nível nacional, mas também localmente, para não entregarmos o Ceará para as garras autoritárias do capitão Wagner. Não podemos retroceder. Entre os que assinaram, entre os movimentos, né, MST, MTST, CUT, Sindiúti, tem um bocado de gente aqui, e aí entre as pessoas que assinaram individualmente, tá o Silvério Pereira, artista, né, que a gente também já entrevistou num dos episódios de entrevistas, o Bruno Rocha, que é presidente da ADUFSE, o Pingo de Fortaleza, enfim, o Denis Lacerda, nosso maravilhoso, humorista incrível. Enfim, tem um bocado de gente que assinou essa carta, Lorena Nunes, que é cantora, Valéria Cordeiro, Luciana Rodrigues, enfim, tem um bocado de gente que assinou, Valéria Pinheiro, enfim. É muita gente, vários movimentos também, enfim, tá rolando uma pressão nesse momento, vamos ver até o final da semana, a gente vai atualizando lá nas redes sociais, tá? E no Nacional a coisa não muda nada, né? A única coisa que mudou é que a Simone Tebet, fora o Bivar, que tá não vai, e o menino também, o Janones, que também tá para entregar a candidatura pro Lula, e vai deixar de ser candidato, a Simone Tebet definiu a vice, que deve ser a Mara Gabrilli, do PSDB, senadora por São Paulo. Agora, vamos para o momento do desabafo. Quando fala em Janones, só lembro do meu Joanete. Bora para o momento do desabafo. O desabafo do Joanete, né, Inês? Não, quando vamos para o momento do desabafo. Aí meu Joanete dói. Não parece que o nome é Joanete, Janones, sei lá. O momento do desabafo já começa antes. E do recadinho. Diz, Cunhã! Vamos lá, Evelyn Rebouças. Posso começar, meu Discunhã é bom. Tem uma crítica, mas é um Discunhã bom, que é para dizer o seguinte, gente, começou finalmente o censo nesse país, né? Tem que lembrar que o Cramunhão, lindo, maravilhoso, para não dizer o contrário, cortou o orçamento do IBGE, empatou, embaçou como pôde a realização do censo, né? Cancelou a realização em 2021, mas a duras custas o censo vai sair. E assim, é muito importante lembrar que o censo é uma política de Estado, não é de governo, é uma ferramenta indispensável, né, para a formulação de políticas públicas, para a gente conhecer o nosso país e poder, enfim, governos trabalharem em cima de políticas, projetos e tudo mais. Não pode confundir com uma medida do Bolsonaro, é uma política importantíssima e que bom que vai sair. Ele não queria fazer, né, Ebeli? Ele não queria fazer. Não queria, porque, assim... Ele foi obrigado a fazer, a justiça que mandou. Possivelmente teremos números péssimos, né? E ele queria fazer de tudo para que não saísse ainda no ano dele, né? Antes da eleição. Ele, enfim, empatou como pôde. Lembrar que as respostas são anônimas, né, os dados são anônimos, e eu fiquei muito curiosa para saber como é que as pessoas podem fazer para se certificar de que não é golpe, né, porque assim, as pessoas precisam abrir a porta de suas casas, como o nome é censitário, o nome já diz, todas as portas serão batidas por agentes do IBGE, né, para que seja feito o questionário, para a gente poder conhecer de fato a nossa população. Então é importante que as pessoas tenham segurança para abrir a porta da sua casa, responder todas as perguntas e tudo. Camila, eu perguntei para a assessoria do IBGE aqui no Ceará como é que as pessoas podem se certificar e ficar mais tranquilas para receber os agentes. Eu vou tentar aqui colocar o áudio da jornalista Débora Costa, espero que dê para todo mundo ouvir. Então, quais são as formas de identificar se o recenseador é de fato do IBGE? Ele vai estar com o colete azul, né, onde de um lado vai estar os contatos, a central de atendimento 0800 e o site, do outro lado ele vai ter um crachá de recenseador, onde tem um QR Code e o número de matrícula. Além desse colete, você também ele vai estar com o DMC, que é um smartphone com a capinha azul, que DMC significa dispositivo móvel de coleta, que é onde ele vai fazer a coleta dos dados na entrevista, que é tudo digital.
Como verificar se ele é de fato IBGE? Através desse QR Code você pode escanear com a câmera do seu celular, ser direcionado ao site do IBGE e lá você coloca o número de matrícula que vai estar no próprio crachá dele e vê na hora se ele está cadastrado no IBGE. Mesma coisa pelo site, você também vai para essa caixa de texto e coloca o número de matrícula. E no 0800 você informa para o atendente. Pronto, gente, é isso. Eu achei importante trazer, porque provavelmente você, sua mãe, seu pai, seu irmão, podem ser que sejam abordados, né, pelos agentes do IBGE. Eu achei legal trazer esses cuidados, assim, que você tem que ter para identificar um agente confiável. Muito importante mesmo. Eu só achei meio nada a ver esse negócio de QR Code, sinceramente. Porque assim, a gente consegue, né? A gente que tem essa facilidade de mexer com o computador e tal. A minha mãe já não consegue. Não consegue, não sabe fazer isso e tudo. É complicado para ela. Assim, tem essa questão da... tinha que ter. Agora, lógico, tem essa parte assim, tem a vestimento, boné, não sei o quê. Ótimo, ótimo. Isso é bom, é importante. A gente tem que ter clareza de como é que eles vão estar vestidos. Isso é importante. Mas outros modos de confirmação deviam ser disponibilizados também. Agora vai tu, Inês Aparecida. E o meu descunhã hoje é um desdiscunhã, do verbo desdizer, né? É o desdiscunhã. Sim. Esse é inédito. Nunca rolou, nunca aconteceu. Semana passada, eu meti o pau aqui na MC, por causa de barulho, que não fiscaliza barulho de descarga detonada, e nas esquinas, os carros tudo parando em local indevido, e falei também sobre os 50 quilômetros adotados lá na Avenida Leste-Oeste, certo? Porque era 60 quilômetros no ano passado e ficou 50. Eu disse isso porque eu uso a Leste-Oeste uma vez por semana, pela manhã, depois de 8 horas, ou seja, não é o horário de pico. E volto também depois do horário de pico, nada a ver, eu volto 10 e pouco, que também não é mais horário que vai e volta de trabalho, né? Eu vou para o Instituto Sexo, sim, não interessa para onde é que eu vou. Pois é, aí eu disse que achava muito lerdo 50 quilômetros, que era 60. Menina, aí 3 criaturas reclamaram no Twitter. Uma falou assim, agora dessa vez vou ter que discordar de você. Os 50 quilômetros aqui é certo, para evitar acidente, papapá. E até a minha sobrinha querida, Cunhanzete, amada, que eu amo muito, a Neda Blachman Figueiredo, ela também mandou para mim até uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, que diz que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sugere limite de 50 quilômetros em todo o Brasil. Essa matéria é de 2018, mas por isso que depois adotaram. Diz que é um esforço para reduzir mortes em acidente de trânsito, que faz muito efeito, papapá. Pois então, eu estou dizendo... Leste-Oeste, continue, minha filha, com seus 50 quilômetros, viu? Pronto, disse, está desfeita a confusão, é porque na hora que eu passo, menina, me dá uma gastura tão grande, eu naquela lerdeza de 50 quilômetros, sem ter um pé de carro perto de mim, nem pé de pessoa, mas é isso aí. O resto, o que importa é o resto dos horários, né, que realmente tem. Ali são várias pistas, é até ruim de atravessar. O Milton Augusto, também outro curumim, um amigo meu, disse que teve alunos que passavam por ali, é horrível de atravessar, realmente muito, devia ter até uma passarela, né, um negócio. Pois é isso aí, eu estou falando meu desdiscunhã. É assim, sempre a gente inovando, né? Sempre tem as inovações. E a melhor coisa, eu acho que é incrível que as pessoas escutam e vão e conversam com a gente legal, assim, tipo, a gente não é dona da verdade, não. Ninguém aqui é dona da verdade, né? Para começo de conversa. E quando a gente traz opinião assim, é para ter contrariedade mesmo, é para ter divergência, a gente acha bom. E eu achei aí, ó, convenceram a Inês, eu achei bom, achei legal. Achei justo e bonito isso. O meu descunhã é nessa lombra política aí. Eu não tô nem querendo falar muito de Ciro Gomes, mas enfim, é só para registrar também que eu tô entrando no time das pessoas que acham que o João Santana tá jogando contra o Ciro, viu? Não é possível. É um infiltrado na campanha. Porque, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. A última foi um videozinho que ele soltou, que a campanha dele soltou, aí, no estilo do Ciranha, né, que a gente tinha comentado também, que saiu uma época aí, que era o Ciro
como se fosse o Homem-Aranha, mas cantando a música da Dona Aranha, subiu pela parede e aí derrubava o Lula e o Bolsonaro, como se ele estivesse subindo nas pesquisas, gente. Aí, esse novo vídeo é o Ciro sendo retratado como como é que fala? O mestre dos magos, do Caverna do Dragão, certo? É um desenho animado da minha época de criança, que eu adorava muito. Tu assistiu, Ebeli? Caverna do Dragão? Assisti, também é da minha época. Pronto, foi bem da duradouro, nossa... assim, esse Foi desenho. bem É da duradouro. época dos meus filhos, não é da minha. Pronto, eu era viciada, adorava o Caverna do Dragão. E o Mestre dos Magos é uma figura assim, é um grupo de meninos jovens que se perdem no outro mundo e eles ficam sempre tentando encontrar a saída daquilo, né? E eles ganham ferramentas mágicas, né? Armas mágicas para lutar contra uma figura do mal lá. E o Mestre dos Magos é como se fosse quer ajudar esses meninos, esses jovens, mas nunca dá o serviço completo. Sempre falta alguma coisa, eles sempre têm novas missões a fazer, eles têm que fazer várias coisas, se colocam em risco, tem que lutar lá contra o vilãozão e depois dá tudo errado e eles não conseguem voltar pra casa. É sempre assim, e ele some assim, desaparece sem dar as explicações todas. E o Ciro foi retratado como esse, né, o mestre dos magos, e cantando a música de um filme também antiquíssimo, também da nossa infância, chamado História Sem Fim. Um filme que, tipo... É um cachorro, inclusive. Até o meu marido falou assim, mas será que ele não tá... esse aí, ele não tá sendo o cachorro do filme? Não sei. Enfim, é um cachorro gigante que voa e tal. Gente, que coisa mais sem pé nem cabeça. Eu queria saber quantos votos eles acham que ganham com esse tipo de produto. E o que significa isso pro Ciro? É tão desmoralizante. Gente, é sério. Eu não sei de onde tiram... Assim que isso pode agregar votos para ele. Não sei não, viu, minha irmã? Essa Eu fico morta de vergonha. Eu também. Morta. Mas eu entrei no Twitter, Instagram do Ciro, aí os florzinhos, tudo achando lindo. Tudo achando mas isso... Os florzinhos. Pois é. Aí eu fico morta de vergonha. E é uma coisa comprida, sem graça. Ave Maria. Gente, e olha... Tem pena em cabeça. Não adianta você querer elogiar tosqueira e coisa... Sabe, isso daí, sinceramente, não acho que agrega também. E assim, para não dizer que a gente só critica o Ciro, eu vou fazer uma crítica aqui que eu já fiz também publicamente ao Twitter do Lula. Não acho legal, apelidei de biscoito chinês. Porque é uns tweets assim, do nada. Tá ruim mesmo, tá ruim. Não parece um biscoito chinês, você tira assim uma palavra de positividade, a sorte do dia. Acho muito paia, muito tosco. Vou fazer uma crítica assim, só para não dizer que a gente só fala mal do Ciro. Não, perfeito. O Twitter do Lula tá muito ruim mesmo. Mas é porque o Ciro não se ajuda, mulher. Faz as coisas, a gente tem que falar. É só porque assim... do Caverna do Dragão, eu fiquei passada. É como diz a Camila. Eu também fiquei passada. O menino João Santana parece que está trabalhando contra. Ele deixa passar isso. É um cartunista, um chargista que inventa, mas o chefão da comunicação tem que aprovar. E o João Santana... exatamente. É material de campanha oficial, gente. Né? Triste. Né? Vamos para os cheiros agora, meninas? Bora? Tem muito cheiro. Manda. Letícia Cavadas. Aí ela diz assim, criada no Sudeste, moro no Canadá, mas escuto as cunhãs porque é bom demais. Olha aí, vendo? Olha. Beijo, Letícia Cavadas. Outro beijo, cheiro, cerveja gelada, tudo que quiser, para Eduardo Siqueira, para Diana Gondim, José Pablo Vinhos, o Júlio Velho Pescador, que a gente encontrou lá na convenção. Então, gente boa, bateu chapa com a gente, não foi? E conheci agora. O Ellerson Rodrigues mandou dizer que nem aprova tudo que a gente diz, não, diverge, mas ele adora escutar a gente. Olha aí, tá vendo? É bom assim. É para ficar batendo palma. Pode divergir. Para o Edson Cândido, que é foi produtor do show lá do Moisés Loureiro, que também gosta muito da gente. E uma Renata, @R Tita Reis. É o arroba dela lá. E Arley Nogueira. Tu viu aí? Horror de beijo, cheiro e abraço. Eu mando tudo. Muito bom. E tu, Ebeli, tem cheirinhos também?
Mulher, eu sou tão desnaturada com esse cheiro, porque eu fico querendo. Primeiro que eu não lembro o nome do povo, né? Quando a gente se encontra e papapá, é para eu anotar e eu lesada não anoto. Mas eu queria só destacar mesmo, assim, a chuva de carinho que a gente recebeu e queria retribuir aqui. Nos 2 eventos que a gente participou esse fim de semana, que foi a convenção do PT, teve muita gente conhecida, os alunos da Camila, galera muito massa, e teve também o último show do Moisés Loureiro, que fomos, inclusive agradecer também ao Edson, né, que enfim, nos recebeu lá, e foi bem, bem simpático, bem bacana, e para a galera que falou com a gente lá, e assim, muito massa, um beijo para todas, todos, porque realmente a gata aqui é lerda. Eu fico me confiando na Inês, né, porque a Eu me Inês lembro, anota não, mas tudinho. tinha um casal, tinha Paulo e Raquel, muito bacana, tirou foto com a gente lá ali no Jardim do Teatro. Aquelas meninas que também, a gente já mandou beijo para elas, e cheiro, sem nem conhecer, que uma dizia assim, que a Foi. namorada detestava política, mas ela fez Foi. ela ouvir as cunhãs, e ela depois ficou fã, tirou foto com a gente. Tem a Amanda também, que tirou foto com a gente, que trabalha na prefeitura, se eu não me engano. Um monte de gente, mulher, muita gente, também não pode decorar, não. Conhecemos Chase e Viana pessoalmente, finalmente, né, dona Chase? Não, vocês tu já conheceram. conhece. Eu fui professora Tu dela. Hahaha. Abraçamos e rodamos com o Denis Lacerda. Ah, Maria, foi ótimo. Denis, Ah, muito Maria. lindinho. Não, pelo amor de Deus, a coisa mais linda do mundo, o Denis. Vou deixar meus cheiros também, ó. Começando pela Priscila Baima, que foi convertida também a ouvinte das Cunhãs pela Micaela Mezan. Então, pronto, estão aí. Um beijo para as duas, né? Para a Micaela também. O Léo Gomes Maia Mendes, Leonardo Gomes Maia Mendes, que é novo assinante, começou a escutar o podcast agora e achou o trabalho incrível. Cheiro, viu, meu querido? Ana Larice Silva, que também é assinante, nos mandou uma mensagem pra lá de carinhosa. Nossa, a gente fica tão emocionado, sério. E o Lúcio Teles, que diz que nem é muito chegado também a podcast, mas ama escutar o nosso, não perde nenhum. Então tá aí. E assim, ó, o cheiro pro Moisés Loureiro e Denis Lacerda da Ave Maria. Ô, gente talentosa, Pois pelo é. amor de Deus. Não é não? Ai, ai. E agora, vamos aos créditos. Olha, esse episódio ficou compridinho, mas é porque era muita coisa. A gente tentou organizar tudo. Faltou coisa, com certeza. Ao longo da semana, a gente vai atualizando ali no Instagram. Principalmente, no Instagram tem sempre atualizações. Então, quem não segue a gente, se você não segue, vai ali. Bota As Cunhãs Podcast. Vai achar a gente, o nosso perfil lá, tá? E siga que tem as atualizações. Muita coisa tá acontecendo, então o tempo todo a gente vai botando alguma coisinha. E no Twitter também, a gente fica conversando lá, sempre que possível. Não é tanto, mas dá. Sempre tem alguma conversa por lá, tá? E aí, se você quiser assinar As Cunhãs, fica super à vontade, tá? E convidadíssimo. É super simples, basta contribuir ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do episódio estão sempre Inês Aparecida, Ébre Rebouças e Euzinha Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .indie, maravilhosas. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, né, meu povo? Até a próxima semana. Ficou a Bíblia Sagrada narrada por Cid Moreira, viu esse episódio? Mas tomara que o povo tenha gostado. Beijo, gente. Beijos.